Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos explicar de forma clara e objetiva o passo a passo para a aquisição de um veículo por pessoa com deficiência, com os benefícios e as isenções tributárias disponíveis no estado de São Paulo. Esse procedimento pode envolver a isenção ou redução de tributos como IPI, IOF, ICMS e IPVA. Mas é importante fazer um alerta desde o início. Não existe uma única isenção automática chamada desconto PCD. Cada imposto possui regras próprias, requisitos específicos, limites de valor e procedimentos diferentes. Além disso, o enquadramento utilizado para um tributo nem sempre garante automaticamente o benefício relativo aos demais. Por isso, conhecer a ordem correta das etapas pode evitar perda de prazos, indeferimentos e a compra de um veículo incompatível com o benefício. Vamos começar pelo primeiro passo. Primeiro passo: verificar se a pessoa se enquadra nas regras. Antes de escolher o veículo, o interessado deve verificar se sua condição está abrangida pelas normas que concedem os benefícios fiscais. Dependendo do imposto, podem ser contempladas pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, além de pessoas com transtorno do espectro autista. Também é necessário verificar se a pessoa será condutora do veículo ou se será beneficiária não condutora. No caso da pessoa com deficiência física que pretende dirigir, pode ser necessária a realização de avaliação médica relacionada à habilitação e à inclusão na Carteira Nacional de Habilitação das restrições e adaptações obrigatórias. Já nos casos em que a pessoa com deficiência não dirige, o veículo pode ser conduzido pelas pessoas indicadas e autorizadas nos termos da regulamentação aplicável. Um dos principais problemas dessa etapa é acreditar que qualquer diagnóstico médico garante automaticamente todas as isenções. Não é apenas o nome da doença que determina o direito. Normalmente, é necessário avaliar os impedimentos, as limitações funcionais e o enquadramento definido pela legislação de cada tributo. A solução é iniciar o procedimento com uma avaliação documental adequada antes de escolher ou reservar o automóvel. Segundo passo: providenciar os laudos e documentos médicos. O interessado deverá obter o laudo exigido para comprovar a deficiência. O documento precisa ser emitido de acordo com os modelos e requisitos aplicáveis ao benefício solicitado. Não basta apresentar uma receita médica ou um relatório clínico muito simples. O laudo deve demonstrar a condição da pessoa, suas limitações e, quando necessário, as adaptações ou características específicas exigidas para a condução do veículo. Entre os problemas mais comuns estão laudos incompletos, documentos emitidos fora do modelo exigido, ausência de assinatura ou identificação dos profissionais, divergência entre o laudo e a CNH e documentos antigos ou fora do prazo de validade aceito. A solução é conferir previamente se o laudo atende aos requisitos da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda de São Paulo e, quando aplicável, do Detran. Terceiro passo: regularizar a CNH quando a pessoa for condutora. Se a pessoa com deficiência física pretende dirigir o veículo, deve verificar se sua CNH está regular e se contém as restrições e adaptações determinadas na avaliação médica. Esse ponto é muito importante porque a isenção pode depender da compatibilidade entre a limitação funcional, o laudo médico, as restrições da CNH e as características do veículo adquirido. Por exemplo, a CNH pode indicar a necessidade de direção hidráulica ou elétrica, transmissão automática, comandos manuais ou outras adaptações.
Comprar o veículo antes de verificar essas exigências pode gerar prejuízo. Em determinadas situações, a pessoa pode adquirir o veículo antes da apresentação definitiva da CNH especial, mas deverá cumprir as condições e os prazos estabelecidos pela legislação. Por isso, a orientação mais segura é verificar a situação da habilitação antes da compra. Quarto passo: solicitar a isenção federal de IPI-E, quando cabível, de IOF. A solicitação da isenção de IPI é feita eletronicamente no sistema da Receita Federal. O benefício pode alcançar pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, bem como pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive menores de idade, por intermédio de representante legal. A isenção do IPI pode ser utilizada para a aquisição de um veículo a cada 3 anos, observadas as condições legais. O automóvel deve atender às características previstas na legislação federal, como limite de motorização e demais especificações técnicas. Já a isenção do IOF possui alcance mais restrito. Ela está relacionada ao financiamento do veículo. Pode ser utilizada uma única vez e depende do atendimento às condições específicas estabelecidas na legislação. Um erro muito comum é acreditar que IPI e IOF são a mesma coisa. O IPI incide sobre a aquisição do veículo. O IOF, nesse contexto, está relacionado à operação de financiamento. Também é importante lembrar que a autorização deve ser obtida antes da compra do veículo. Depois que o veículo já foi faturado sem o benefício, normalmente não será possível simplesmente refazer a operação para aplicar a isenção. Quinto passo: solicitar a isenção de ICMS no estado de São Paulo. Após obter a autorização federal para o IPI, o interessado domiciliado em São Paulo deve solicitar a isenção do ICMS perante a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado. O pedido é realizado eletronicamente por meio do sistema destinado aos benefícios fiscais de veículos. Entre os documentos normalmente exigidos estão autorização da Receita Federal para a aquisição com isenção de IPI, laudo de avaliação, documentos pessoais, comprovante de residência, CNH com as restrições quando a pessoa for condutora e comprovantes de disponibilidade financeira ou da possibilidade de financiamento. Atualmente, o ICMS pode ser concedido para veículo novo cujo preço sugerido pelo fabricante não ultrapasse 120 mil. Para veículos de até 70 mil reais, a isenção alcança integralmente a operação dentro das regras do benefício. Quando um veículo custa mais de 70 mil reais e até 120 mil reais, a isenção é parcial, limitada à parcela correspondente a 70 mil reais. Isso significa que não existe isenção integral de ICMS sobre todo veículo de até 120 mil. Esse é um dos pontos que mais geram confusão. Outro problema frequente é escolher um veículo com preço de tabela superior ao limite e acreditar que o desconto da montadora fará com que ele se enquadre. A análise pode considerar o preço de venda sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos, conforme a regra aplicável. Por isso, a escolha do modelo precisa ser feita com atenção e confirmada com a concessionária antes do faturamento. A autorização paulista para aquisição com isenção de ICMS possui prazo de validade. Se o veículo não for adquirido dentro desse período, pode ser necessário renovar ou refazer o procedimento. Sexto passo: escolher o veículo e conferir o preço final. Somente depois de verificar os requisitos e encaminhar os pedidos de isenção, é recomendável definir o modelo. Nesse momento, o consumidor deve solicitar à concessionária uma proposta detalhada contendo preço público do veículo, valor do IPI retirado,
valor do ICMS retirado ou reduzido, eventual desconto comercial da montadora, valor de acessórios, custos de adaptação, frete, seguro e preço final a ser pago. É importante não analisar apenas o valor anunciado como preço PCD. Algumas ofertas somam isenção tributária com desconto temporário da fabricante. Outras podem não incluir pintura, acessórios, documentação ou adaptações. A solução é solicitar uma proposta escrita e comparar o preço final entre diferentes concessionárias. Também é necessário confirmar se o veículo possui exatamente os equipamentos exigidos na CNH. Sétimo passo: aguardar as autorizações antes do faturamento. Não permita que a concessionária faça o faturamento definitivo antes da apresentação e da conferência das autorizações necessárias. O faturamento antecipado pode inviabilizar o benefício. A concessionária deverá inserir na nota fiscal as informações e observações exigidas pelas normas tributárias. Depois da emissão da nota, determinados documentos deverão ser apresentados ou carregados nos sistemas públicos dentro dos prazos previstos. No caso do ICMS paulista, por exemplo, a nota fiscal da aquisição deve ser apresentada no sistema da Secretaria da Fazenda dentro do prazo aplicável. O descumprimento dessa obrigação pode gerar problemas na manutenção do benefício. Oitavo passo: providenciar as adaptações quando necessárias. Quando a CNH exigir adaptações especiais, o veículo deverá ser adequado conforme as determinações médicas e administrativas. Dependendo do caso, também pode existir isenção de ICMS para determinados acessórios e adaptações. A instalação deve ser realizada por estabelecimento autorizado ou especializado com emissão da documentação fiscal correspondente. Um problema frequente é instalar equipamento diferente daquele indicado na CNH. Outro é realizar a adaptação sem documentação ou em empresa que não atende aos requisitos exigidos. A solução é conferir antecipadamente as adaptações obrigatórias e guardar as notas fiscais, laudos e comprovantes da instalação. Nono passo: fazer o registro e o licenciamento do veículo. Após a compra, o veículo deverá ser registrado em nome da pessoa beneficiária. Nos casos de beneficiários menores de idade ou incapazes, o registro será feito observando a representação legal. O consumidor deve verificar se as informações relativas à propriedade, as restrições tributárias e as adaptações foram corretamente inseridas no cadastro do veículo. Também deve guardar nota fiscal, autorizações de IPI e ICMS, laudos, documentos da habilitação, notas das adaptações e comprovantes apresentados aos órgãos públicos. Esses documentos poderão ser necessários em fiscalizações, recursos, venda futura ou pedido de novo benefício. Décimo passo: solicitar a isenção de IPVA em São Paulo. A isenção de IPVA não deve ser confundida com a isenção de ICMS. Trata-se de benefício estadual diferente que possui procedimento e critérios próprios. No estado de São Paulo, o pedido é feito no sistema da Secretaria da Fazenda com a apresentação do laudo e dos demais documentos exigidos. O interessado deve observar atentamente o valor venal do veículo. Quando o valor venal estiver abaixo de R$ 70 mil, poderá haver isenção integral do IPVA, desde que todos os demais requisitos sejam cumpridos. Quando o valor venal estiver entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, a tributação será parcial, incidindo sobre a parcela que ultrapassar R$ 70 mil. Quando o valor venal superar R$ 120 mil, o IPVA poderá ser devido integralmente naquele exercício. Portanto, um veículo adquirido por valor inferior a R$ 120 mil não estará necessariamente isento de todo o IPVA. Além disso,
O valor venal pode mudar de um ano para outro. O proprietário deve conferir anualmente a situação do veículo e a eventual existência de valor a pagar. Quando o pedido for deferido e o beneficiário permanecer com o mesmo veículo, em regra, não será necessário formular novo pedido a cada ano. Entretanto, deverá ser feito novo pedido quando houver troca do automóvel. Principais problemas encontrados. Entre os problemas mais comuns nesse processo estão: comprar o veículo antes de obter as autorizações, escolher modelo acima dos limites tributários, confundir isenção integral com isenção parcial, apresentar laudo incompatível com a CNH, perder a validade das autorizações, não apresentar a nota fiscal no prazo, comprar acessórios não abrangidos pelo benefício e vender o veículo antes do prazo permitido. Também é preciso tomar cuidado com promessas de isenção total garantida. O valor final depende da condição da pessoa, do veículo, do preço sugerido pelo fabricante, da modalidade de compra e das regras específicas de cada imposto. Como evitar problemas? Antes de fechar a compra, confira o enquadramento da deficiência, regularize a CNH se necessário, obtenha os laudos adequados, solicite primeiro o IPI, depois solicite o ICMS em São Paulo, compare propostas por escrito, verifique o impacto do IPVA e somente autorize o faturamento depois de conferir toda a documentação. Também é recomendável não vender ou transferir o veículo antes do prazo permitido sem verificar as consequências tributárias. A venda antecipada pode exigir autorização e pagamento proporcional dos tributos dispensados, além de atualização e encargos. Em resumo, a aquisição de veículo PCD com benefícios fiscais no estado de São Paulo pode representar uma economia importante, mas o procedimento exige planejamento e atenção. A ordem correta normalmente passa pela análise do enquadramento, emissão dos laudos, regularização da CNH, pedido federal de IPI e IOF, solicitação estadual de ICMS, escolha cuidadosa do veículo, faturamento, registro e pedido de isenção de IPVA. Quanto mais organizada estiver a documentação, menores serão os riscos de atraso, indeferimento ou prejuízo financeiro. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam precisar dessas informações e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros, objetivos e atualizados. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.